Então, fica bem claro o quão importante é essa discussão relacionada à bioenergética no exercício físico. Então, a grande questão aqui a ser respondida e compreendida é como é que o nosso músculo, como é que os músculos conseguem gerar a energia necessária para sustentar a contração muscular em diferentes condições de esforço. Sejam situações de esforços muito curtos, de moderada distância, duração e de longa duração, com diferentes intensidades. Então, essa é a grande questão a ser compreendida hoje nessa aula, tudo bem? Essa compreensão, de uma forma geral, ela vai ter um desdobramento em relação ao entendimento de 4 desafios. Os desafios dessa aula são fazer vocês compreenderem 4 aspectos muito relevantes nesse contexto todo do metabolismo do exercício. Primeiro aspecto, muito importante, é entender o que representa a homeostase energética. Segundo ponto, compreender como é que acontece a renovação de ATP, a ressíntese de ATP, que nós denominamos de turnover de ATP. Terceiro ponto, é entender quais são as maneiras, como é que o músculo consegue fazer essa ressíntese de ATP, especificamente pautando a nossa discussão nos sistemas de transferência de energia. E, por fim, relacionar, descrever os substratos energéticos que, em cada sistema de transferência de energia, ajudam a ressintetizar ATP, tentando ajustar, manter a homeostase energética enquanto o nosso corpo produz contração muscular. Tudo bem? Vamos lá, então? Bom, o primeiro ponto que precisa ser entendido dessa história toda é o seguinte. Todas as células, quando elas precisam trabalhar, e esse trabalho requer energia, essa energia não provém de qualquer outro componente, composto químico, que não seja uma molécula conhecida como ATP, adenosina trifosfato, que é exatamente a molécula que vocês estão vendo aí, encabeçando essas 3 que estão ilustradas para vocês. O ATP nada mais é do que um composto químico originado da combinação de um carboidrato, de uma base nitrogenada, e como vocês podem perceber na ilustração, ele tem 3 fosfatos ligados a essa estrutura. O carboidrato ligado à ribose, ligado à base nitrogenada, é denominado adenosina. E ligadas à adenosina estão 3 fosfatos. É exatamente aí que está a grande quantidade de energia armazenada na molécula do ATP. Portanto, quando a célula precisa trabalhar e esse trabalho requer energia, é ao ATP que ela recorre para obtenção dessa energia. Então, essa energia química na forma de ATP, ela vai subsidiar qualquer outro de trabalho ou tipo de trabalho celular, inclusive contração. Todas as vezes que houver necessidade, a célula vai recorrer a essa molécula. Abaixo vocês veem 2 ilustrações de outros 2 componentes também com potencial energético, que são ADP, adenosina difosfato, e o AMP, adenosina monofosfato. Por que eles têm um potencial energético menor que o ATP? Porque, como vocês podem perceber na ilustração, o ADP, assim como o AMP, tem ligações de fosfato a menos. Isso significa dizer que essas 3 formas, com conteúdos energéticos diferentes, elas são interconversíveis, como vocês verão logo em seguida. Ponto a compreender agora é que a única fonte de energia para a célula, quando ela precisa trabalhar, é o composto químico chamado ATP. Tudo bem? Então, o que a gente entende por homeostase energética? Homeostase energética é uma condição de quase equilíbrio, não é um equilíbrio permanente, de quase equilíbrio entre a obtenção de energia e a utilização dessa energia. Então, se a gente entende que a energia no sistema celular, no sistema biológico, ela é proporcionada pelas moléculas de ATP,
compreendemos então que, quando falamos de homeostase energética, isso significa dizer que é a capacidade que a célula tem em utilizar ATP e sintetizar ATP. Eu quero pontuar especificamente no âmbito da homeostase um desses caminhos que vocês estão vendo aí na tela. Por quê? Porque esse quadro rosa em cima, ele sinaliza exatamente exemplos de trabalho celular, como o movimento, encabeçando essa lista, representando o processo de contração muscular, que é o que caracteriza o esforço físico. Portanto, quando o nosso organismo está numa condição de repouso, está sentado em casa, no sofá, não está nem pensando em fazer exercício físico, nós estamos vivenciando uma condição de quase equilíbrio dessa homeostase energética. Ou seja, eu tenho uma quantidade de energia suficiente para subsidiar o trabalho celular. Quando a gente decide levantar do sofá, ir para a academia, ir para a rua, para a praça, realizar um exercício físico, quando nós começamos esse esforço, ocorre uma grande utilização de ATP para sustentar contração muscular e esses níveis de ATP começam a declinar. E imediatamente o músculo começa a acionar as vias metabólicas no sentido de ressintetizar o ATP para tentar manter aquele equilíbrio que a gente havia percebido na homeostase energética. Esse caminho de volta do ATP, de ressíntese ao ATP, a gente conhece como turnover de ATP, ressíntese, regeneração de ATP. Muitos, inclusive, denominam isso de um ciclo energético biológico. Por quê? Porque durante toda a nossa vida nós vamos vivenciar essas oscilações entre utilização de ATP, geração de ATP. Então, quando a célula precisar fazer contração, haverá hidrólise de ATP por ação de uma enzima chamada ATPase. Essa enzima vai quebrar aquelas ligações de fosfato que estão na estrutura do ATP, rompendo essas ligações e liberando a energia que ali estava contida, produzindo o trabalho celular. Ao fazer essa hidrólise, a ATPase gera subprodutos menos energéticos, como eu havia comentado com vocês. E o principal deles é o ADP. O consumo, portanto, de ATP, a utilização da energia do ATP, gera um certo déficit energético dentro do músculo, e isso logo em seguida estimula a ressíntese do ATP por meio da energia que é transferida para o sistema biológico através dos nutrientes que nós consumimos na dieta. E olha como isso começa a ficar relevante quando a gente está falando de nutrição esportiva. Porque se eu entendo que a reposição de energia na forma de ATP, enquanto estamos fazendo exercício físico, ela deve acontecer por meio dos nutrientes que foram consumidos através da dieta, começa a fazer todo sentido porque eu tenho que entender metabolismo durante o exercício. Porque isso vai me levar à compreensão de quais são os fatores determinantes da fadiga durante o exercício nesse aspecto dos substratos energéticos. Então, a ressíntese do ATP ela é feita a partir da nova união, da reunião do ADP e do fosfato inorgânico. Porque quando a ATPase hidrolisa as ligações químicas do fosfato, do ATP, ela separa o fosfato inorgânico para um lado e o ADP para o outro. É como se eles ficassem separados. Mas pensa aí num casal que se separou e se gosta muito e quer voltar. Só precisa de um toque especial para que isso aconteça. Esse toque especial para que eles voltem a se unir e reconstituam o ATP é exatamente a energia que vem transferida dos nutrientes consumidos na alimentação, que nós entendemos, conhecemos, quando a gente estuda a bioquímica lá nas vias metabólicas, como um processo de oxidação dos nutrientes. Por que é oxidação? Porque ocorre extração de elétrons. E essa extração de elétrons representa exatamente a retirada, a transferência dessa energia com o intuito, com o objetivo de gerar a ressíntese do ATP.
Tudo bem? Entendido até aí? Então, a célula muscular trabalha. Para que ela possa trabalhar, ela precisa de energia. Essa energia é proveniente da molécula de ATP, que libera essa energia, transfere essa energia quando ela sofre hidrólise por ação de uma enzima chamada ATPase, gerando um subproduto menos energético chamado ADP, mais um fosfato inorgânico separado. Os nutrientes, então, através do metabolismo, têm parte da sua energia extraída, com o intuito de promover a reunião de ADP e fosfato inorgânico, ressintetizando o ATP. E a isso nós chamamos de turnover de ATP. Isso é muito importante no âmbito do exercício, por quê? Porque alguns fatores relacionados, inerentes ao exercício, eles vão modular a maneira como o músculo faz essa oxidação dos nutrientes. A maneira como o músculo vai transferir essa energia dos nutrientes para a ressíntese do ATP. Portanto, é oportuno a gente nesse momento falar de sistemas de transferência de energia. Por quê? Porque dependendo de algumas variáveis do exercício, e didaticamente eu trouxe apenas duas assim, para vocês entenderem muito bem, que são intensidade e duração, dependendo de variáveis do esforço, o músculo ele vai ter à sua disposição um caminho metabólico ou outro para conseguir ressintetizar ATP. E o principal aspecto que vai condicionar um caminho ou outro é a disponibilidade de oxigênio no músculo. Portanto, quando nós pensamos num tipo de esforço e analisamos esse esforço no tocante à sua intensidade e duração, isso nos permite compreender que caminho metabólico o músculo está usando para ressintetizar ATP e, obviamente, sustentar o processo de contração. Então, vamos colocar dois exemplos aqui bem claros. Imaginem, colocar o exemplo da corrida. Imaginem dois tipos de indivíduos realizando corrida, só que em uma intensidade e duração diferente. O primeiro indivíduo, ele faz tiros de 200 metros correndo. O segundo indivíduo, ele faz 5 quilômetros de corrida. Lógico que esses dois exemplos, eles implicam já de cara uma percepção. Como a distância de um é menor do que a de outro, ou seja, um vai fazer 5 quilômetros, o outro vai fazer, vamos lá, 3 tiros de 200 metros, são 600 metros, já há uma diferença latente aí bem perceptível em relação à duração em que esse esforço vai acontecer. E a duração do esforço ela tem uma relação importante com a intensidade do esforço. Como os tiros eles são esforços em que o indivíduo não dosa a energia, ele vai na maior velocidade que ele conseguir, porque ele precisa fazer isso num tempo menor, ele vai fazer um esforço numa intensidade máxima e, quem sabe, supramáxima, dependendo da sua aptidão física inicial. Em comparação com o outro que vai correr 5 km, ele vai precisar dosar a sua energia, estabelecer um certo ritmo confortável para ele conseguir chegar ao final dos 5 km. Para isso, eles vão ter condições de oferta de oxigênio para o músculo diferentes. Por quê? Porque aquele indivíduo que fez os esforços em intensidade máxima ou supramáxima repetidos, ele não consegue compensar o músculo com oxigênio. Portanto, o músculo trabalha a contração num ambiente chamado de anaerobiose. Não é a ausência de oxigênio, e sim uma deficiência relativa de oxigênio, uma demanda maior que a oferta. Por outro lado, o indivíduo que corre os 5 km, como ele estabelece um certo nível razoável de passada, de ritmo da corrida, de velocidade, ele tem a possibilidade de compensar oxigênio para o músculo. Portanto, esse músculo, nessa condição, vai estar contraindo-se numa condição de aerobiose, com uma oferta adequada de oxigênio. É exatamente daí, desse entendimento, que vêm as duas denominações, os dois termos que se ouve muito no esporte, na nutrição esportiva, de
um metabolismo anaeróbio e um metabolismo aeróbio. Um exercício com predominância do metabolismo anaeróbio ou um exercício com predominância do metabolismo aeróbio. Não existe exclusividade dos sistemas. Um sistema e outro atuam sempre conjuntamente, só que dependendo das características do esforço, um predomina sobre o outro na colaboração de energia para a ressíntese do ATP. Então, de início é importante colocar essa diferenciação nos dois sistemas. O sistema anaeróbio ele ainda pode ser subdividido em dois tipos, que são o metabolismo anaeróbio alático e o metabolismo anaeróbio lático. Por que isso acontece? Porque mesmo esforços que são realizados em curto espaço de tempo, eles podem ser realizados com intensidades diferentes, fazendo com que o tempo reduza ainda mais. Ou seja, quando o indivíduo faz esforços de explosão, de muita potência, em que eles têm que colocar praticamente toda a sua energia num único movimento, por exemplo, um arremesso de martelo no atletismo, um arremesso de dardo, um arremesso de disco, não são repetições. Ele vai e faz o movimento uma única vez, ele precisa colocar toda a potência, toda a explosão, toda a força muscular ali para jogar o peso, o dardo, o disco, o martelo o mais distante que ele puder. Essa é uma característica diferente, por exemplo, de um esforço no atletismo, que é a corrida nos 100 metros. Que ela dura um pouquinho mais e que o indivíduo também realiza esforços em altíssima intensidade. Então, só para começar a entender muito bem isso, eventos, esforços com alta intensidade, eles predominam no sistema metabólico anaeróbio, que vai posteriormente ser subdividido, como vocês vão entender. Esforços menos intensos, que permitem uma duração maior, metabolismo aeróbio. E foi muito útil falar disso porque vocês têm algumas características importantes de cada um dos sistemas, para entender o que vai ser explicado um pouquinho na frente. Portanto, o metabolismo anaeróbio é um metabolismo cujo o aparato de substratos energéticos, de enzimas, ele está muito mais restrito ao citoplasma. Ele tem uma geração de energia muito pequena em comparação com o aeróbio. Em contrapartida, ele compensa essa menor geração de energia, menor capacidade de transferência de energia, sendo um sistema metabólico, um sistema de transferência muito rápido. Ou seja, ele atende sempre aqueles esforços que têm uma duração de poucos segundos. Um exemplo, o arremesso do martelo no atletismo. Tudo bem? Os principais esforços em que há necessidade de utilização desse sistema são esses que vocês estão vendo listados aí. E lembrando que ele predomina com uma oferta insatisfatória de oxigênio. Como eu havia comentado com vocês, o metabolismo anaeróbio ele pode ser subdividido. Já se sabe, o metabolismo anaeróbio predomina em situações em que o esforço é de muito alta intensidade. Mas dependendo do quão esse esforço dura, ele pode ter uma participação predominante de um subtipo do metabolismo anaeróbio, que é o alático, ou então do outro subtipo, o lático. Qual é a diferença entre ambos? A diferença entre ambos é o substrato energético que será utilizado para transferir energia e ajudar a ressintetizar o ATP. Quando esse esforço é de muito alta intensidade, com a duração de poucos segundos, a maior participação na geração de energia, na ressíntese de ATP, é dada por fosfocreatina. A fosfocreatina é o principal substrato. Lembrando que ambos estão no citoplasma. Quando há uma duração um pouquinho maior do esforço, a fosfocreatina já não participa tanto e quem vai atuar como principal substrato energético para a doação de energia e ressíntese de ATP será a glicose, tanto proveniente da corrente sanguínea quanto proveniente da glicogenólise, que é a degradação do glicogênio que já está armazenado dentro do músculo e que foi armazenado no momento pós-prandial, pós-alimentação. Então, para ficar bem claro, o metabolismo anaeróbio ele tem dois subcaminhos.
para esforços muito rápidos, retirada a transferência de energia de fosfocreatina. Para caminhos um pouco mais longos, exercícios um pouco mais duradouros, a glicólise, a glicose que seria desdobrada na glicólise anaeróbia. Então, só para exemplificar e ilustrar muito bem o papel da fosfocreatina nesse processo. Lembrem, toda vez que o ATP ele é hidrolisado, ele libera compostos energéticos de menor conteúdo, ADP e mais aquele fosfato inorgânico que eu comentei com vocês. E a energia que vai ser necessária para o processo de contração muscular. Para que haja ressíntese do ATP, ou seja, o caminho inverso, é necessário colocar energia nesse processo, nesse ambiente. E essa energia, nesses tipos de esforços muito intensos, mas muito curta duração, quem transfere essa energia é fosfocreatina. Fosfocreatina é um composto rico em energia, armazenado dentro do músculo exatamente com esse propósito, e para que isso aconteça, ela só precisa que uma reação ocorra catalisada pela creatina fosfoquinase. Tudo bem? Tranquilo? Quando esse esforço, ainda sendo em anaerobiose, ele precisa durar um pouquinho mais, a gente já começa a ter a necessidade de uma participação predominante do metabolismo anaeróbio lático, como eu falei, que usa glicose, tanto oriunda da corrente sanguínea quanto oriunda da degradação do glicogênio, para ser oxidada e ter sua energia transferida para a ressíntese do ATP. Onde é que isso acontece? Isso vai acontecer especificamente no citoplasma, a glicose sendo degradada numa via metabólica muito conhecida chamada glicólise. Só que como essa glicólise está acontecendo num ambiente de anaerobiose, ela vai gerar como um produto final o lactato. Por isso que o sistema metabólico é chamado sistema metabólico anaeróbio lático, porque ele vai produzir lactato, que é um dos principais envolvidos no processo de fadiga de origem periférica, que vai ser um tópico que vamos discutir um pouquinho lá na frente. Tudo bem? Tranquilo? Quando o oxigênio é aportado adequadamente para o músculo, ele vai trabalhar predominantemente em aerobiose, como já entenderam. Como é que isso vai acontecer? Na aerobiose, o músculo tem à disposição dele os 3 substratos energéticos importantes. Ele tem glicose, ele tem aminoácidos e ele tem ácidos graxos. E a utilização de um dos 3 substratos energéticos, ela será condicionada pelas características do esforço. Esforços com uma duração menor, predominância de uso para a glicose. Esforços com uma duração mais prolongada, uma predominância de uso para proteínas, aminoácidos e ácidos graxos. No caso, nós precisamos colocar que o metabolismo aeróbio ele já começa a acontecer em um ambiente diferente do metabolismo anaeróbio. O metabolismo aeróbio, grande parte das suas enzimas, dos seus substratos energéticos, eles estão dentro da mitocôndria. Portanto, é bom lembrar sempre. Tem oxigênio suficiente, o músculo ele vai gerar energia na mitocôndria. Não tem oxigênio suficiente, ele vai ficar restrito à geração de energia do citoplasma. E as características que diferenciam o metabolismo aeróbio do anaeróbio são as que estão listadas para vocês aí na tela. Em contradição ao metabolismo anaeróbio, o metabolismo aeróbio ele gera uma quantidade muito maior de energia, mas por conseguinte ele é muito mais lento, ele é muito mais devagar, porque ele exige etapas metabólicas mais prolongadas, maiores. Mas ele acontece quando a oferta de oxigênio é satisfatória e tem como os principais substratos energéticos, como eu havia comentado com vocês, glicose, alguns aminoácidos e ácidos graxos. E lembrando das características do esforço, de intensidade leve a moderada, mas de longa duração. Então, de uma forma geral, a produção de energia durante o processo de contração, ela se dá dessa maneira. De maneira que o músculo tem à sua disposição 2 principais sistemas de transferência de energia. Transferência da energia dos substratos energéticos com o objetivo de ressintetizar ATP. Tendo oxigênio adequadamente, aeróbio. Não tendo oxigênio adequadamente, anaeróbio. Se o anaeróbio for de muito curta duração, fosfocreatina. Se for de mais um pouquinho longa duração, duração de alguns poucos minutos, glicose. E no caso do aeróbio, a glicose também, oriunda da glicólise, só que ao invés de produzir lactato, ela forma piruvato.
piruvato converte-se a acetilcoenzima A e depois na mitocôndria vai entrar no ciclo de Krebs e depois cadeia transportadora de elétrons, assim como alguns aminoácidos e os ácidos graxos. Então, essa é a dinâmica metabólica toda de geração de energia dentro do músculo. Esse processo ele é muito dinâmico. Didaticamente falando, a gente coloca esses ambientes, mas é muito dinâmico. O músculo ele tem esses substratos energéticos todos preparados para a transferência de energia. A partir do momento que a gente começa o esforço e ele identifica as demandas energéticas, o nível de demanda, ele vai entendendo a duração do esforço, ele vai entendendo a intensidade, ele vai percebendo isso tudo, ele vai modulando a utilização desses substratos energéticos para que a gente possa ficar sustentando a contração muscular. Tudo bem? E para fazer um resumo bem bacana de toda essa historinha que eu acabei de contar para vocês, eu vou exibir um software que foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores lá da Unicamp, em São Paulo, no interior de São Paulo, em Campinas, que é muito bacana, muito legal, que ilustra exatamente isso que eu estou acabando de explicar para vocês. Aqui, nessa ilustração, nesse softwarezinho, vocês têm o seguinte, diferentes características de esforços, considerando atletismo especificamente, eu não vou falar dos tópicos de jejum, com tempos de duração do esforço diferentes. Portanto, esforços com menor duração são de maior intensidade. Não significa dizer que maratona não seja de maior intensidade. Ela é de maior intensidade e também de duração maior. E nessas colunas nós vamos visualizar os diferentes substratos energéticos que estão disponíveis dentro do músculo para utilização. E aí aqui nós temos o ATP, que é a fonte primária de energia, fosfocreatina, glicogênio, ácidos graxos e proteína. Eu vou posicionar o cursor em cada um desses esforços e eu quero que vocês acompanhem nessas barrinhas exatamente o que vai acontecendo. E aqui ao lado vocês vão perceber a participação proporcional de cada um dos 3 sistemas de fornecimento de energia que eu havia comentado com vocês. O anaeróbio alático, o anaeróbio lático e o aeróbio. Tudo bem? Então vamos lá. Um esforço que dure pelo menos aproximadamente 3 segundos. Como aqueles exemplos que eu havia dado para vocês do arremesso do martelo, arremesso do peso, arremesso do disco no atletismo. Vejam só qual é o sistema de fornecimento de energia que predomina nesses esforços e o substrato energético que mais colabora com a transferência de energia. Olha só. Percebam que a quase totalidade do esforço foi sustentada às custas de fosfocreatina ressintetizando ATP. Vejam que a barrinha do ATP acabou rapidamente, subitamente. Por que acabou muito rápido? Porque a demanda de energia foi muito grande. E aí, rapidamente, como a demanda do esforço era muito rápida, houve a necessidade da participação do sistema de transferência de energia imediato para transferir a energia da fosfocreatina para a ressíntese de ATP. Vejam bem, conforme esse esforço ele vai progredindo, então basicamente todo o processo de geração de energia ficou no metabolismo anaeróbio alático, também conhecido como sistema ATP-CP. Conforme o esforço vai evoluindo, vejam que a duração aumentou de 3 segundos para aproximadamente 10 segundos. Vejam o que vai acontecer nessa barrinha amarela bem aqui, além de acompanhar a azul e a verde. Olha só. Olha aqui, ó. A azul e a verde vão baixando, vão declinando e a amarelinha começa a participar no processo. Só para o entendimento importante. Não significa dizer que um substrato ou um sistema de transferência de energia só vai trabalhar quando houver um esgotamento do outro. Não é isso. Todos os substratos e todos os sistemas estão prontos para fornecer energia. E eles fornecem energia em qualquer tipo de esforço. O que há então? Há uma predominância de um sistema em relação ao outro. Se vocês olharem aqui nesse gráfico ao lado, vejam que antes o quadro todo, o gráfico, a pizza toda era praticamente verde. Agora já há uma subdivisão em que há uma participação do metabolismo anaeróbio alático e também uma participação importante do metabolismo anaeróbio lático, mas todos sendo predominantemente esforços anaeróbicos. Tudo bem? Vou colocar uma duração um pouquinho maior, 50 segundos. Vamos ver o que vai acontecer com as barrinhas. Olha só como a barrinha amarela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Com uma velocidade ainda maior. Por quê? A dependência desse esforço pelos estoques de glicose
pelos estoques de glicogênio dentro do músculo foram muito maiores. Como é um esforço que já começa a combinar, transitar para dar a anaerobiose para a aerobiose, a gente tem uma participação muito grande do glicogênio muscular, que libera a glicose, que é oxidada anaerobicamente, que gera uma quantidade maior de lactato. Percebam que a participação no metabolismo anaeróbio lático passa a ser um pouquinho maior. Tudo bem? Vamos ver o que acontece por último aqui na maratona. Vejam, um tipo de esforço com uma duração muito maior. A gente poderia colocar um outro exemplo aqui, como eu dei para vocês inicialmente, 5 km, 10 km, 21 km, mas só para efeito de comparação e didaticamente fazer essa diferenciação. Olha o que vai acontecer com essas três barrinhas, a azul, a verde e a amarela, e olha o que vai acontecer com a laranja e com a vermelha, assim como o painel diferente aqui da pizza. Vejam só. Olha só, começa a haver uma participação maior dos ácidos graxos e de aminoácidos na transferência de energia. Aqui esse esforço ele é essencialmente aeróbio, ou seja, a compensação de oxigênio, o oxigênio entra na mitocôndria e ocorre uma maior geração de energia. Entende agora por que um gera muito mais energia de uma maneira mais lenta, o outro gera energia em menor quantidade, mas de uma maneira muito rápida? Metabolismo anaeróbio, menor energia, mais rápido. Metabolismo aeróbio, mais energia, mais lento. Porque um precisa satisfazer uma demanda energética de longo prazo, o outro precisa satisfazer uma demanda energética de curto prazo. E podemos entender, inclusive, que o metabolismo anaeróbio ele pode satisfazer demandas energéticas de curtíssimo prazo, sistema TPCP. De médio prazo, glicólise anaeróbia com lactato. E de longo prazo, sistema aeróbio. Tudo bem? Eu acho que foi um fechamento importante aí para essa temática, discutindo esse aspecto do metabolismo no exercício. Espero que todos tenham compreendido. Esse conhecimento ele é muito importante para que na prática nós possamos fazer o que a gente chama de mapeamento metabólico, mapeamento da demanda metabólica do esforço que está sendo realizado para o indivíduo. Ou seja, eu preciso entender as características desse esforço, eu preciso mapear, entender quais são as demandas metabólicas que ele está tendo para que eu consiga reconhecer quais são os substratos energéticos que estão sendo determinantes da performance no indivíduo, para que eu também depois consiga usar essa informação na manipulação da dieta para esse indivíduo, para esse momento da preparação. Vamos só finalizar da seguinte forma. Não podemos rotular, especificar um esforço como só sendo aeróbio ou anaeróbio. Não existe isso. Todos os sistemas estão aí no músculo, ao mesmo tempo, com a predominância da participação de transferência de energia em relação ao outro. E é importante lembrar que há treinamento físico que é composto por exercícios com diferentes características. Ou seja, durante a preparação do indivíduo, eu posso ter ele envolvido em esforços com característica anaeróbia, assim como com característica aeróbia. Então, anaeróbia ou aeróbia. Então, da mesma forma, esforços. Há competições, há provas que são predominantemente anaeróbias, assim como há provas, competições, esportes, que são predominantemente aeróbias. É importante fazer essa análise metabólica no momento do treinamento, assim como é importante fazer essa observação metabólica no âmbito da competição em si, se você estiver trabalhando com atletas de alto rendimento.